Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. A Câmara recebeu uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais da Prefeitura referentes ao último quadrimestre de 2018. O encontro cumpre a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem o objetivo de mostrar as medidas adotadas pela Prefeitura para manter o equilíbrio fiscal do município entre setembro e dezembro do ano passado. Os detalhes na reportagem. O balanço das metas fiscais apresentado pela Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças do município revela queda de 2% abaixo do valor estipulado para arrecadação em 2018. A previsão orçamentária era de 2,343 bilhões e a receita fechou o ano em 2,296 bilhões. Os números foram apresentados durante a audiência pública realizada na Câmara e contou com a participação do presidente de Economia, Finanças e Orçamento, vereador José Dimas, e do membro da mesma comissão, vereador Sérgio Camargo. O secretário que comanda a pasta, José de Melo Corrêa, apresentou o relatório das metas do terceiro quadrimestre de 2018 e destacou a retomada da capacidade de investimentos por parte da Prefeitura. Nós temos controle total da arrecadação dos impostos locais, né? ISS, IPTU, ITBI, também das taxas. Se você observar, essas todas tiveram uma variação positiva. É o efeito do trabalho da Prefeitura, né? E também da eficiência da gestão. Melo comparou os resultados obtidos e a previsão de receitas e despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual de 2018. O balanço apresentado no ano passado mostra que os investimentos aumentaram 221% em relação a 2017, saltando de 47,1 milhões para 151,7 milhões. Entre os investimentos foram destacadas as obras da Via Cambuí, Ponte Maria Peregrina, Ponte Minas Gerais e a ampliação do programa UBS Resolve. Já os gastos com o pessoal tiveram redução de 0,14%, caindo de 769,9 milhões para 768,9 milhões. Nós entendemos, no caso das obras, né, nós temos aí a Via Cambuí, que é uma das obras mais importantes que a cidade já fez, né, em termos de valores, em termos de importância. Temos também projetos como, por exemplo, a Ponte Maria Peregrina, a Ponte Minas Gerais, novas escolas, reforma de escolas, pintura de escolas, o UBS Resolve e tantos projetos assim, onde nós podemos garantir investimentos para que a população tenha melhor atendimento. O secretário falou sobre o equilíbrio das contas públicas e a prorrogação do contingenciamento de verba entre 10% e 15% nas secretarias, autarquias e fundações, com exceção das pastas de saúde e educação. Na realidade, em 2017, como eu disse, tivemos que pagar dívidas da gestão passada. Então, claro, o grau de investimento da cidade diminuiu um pouco, mas 2018 para 2019 nós tivemos um bom resultado, os investimentos todos aí colocados. Um prefeito normalmente tem um investimento em qualquer cidade da ordem de 5% a 10% do seu orçamento e nós estamos garantindo isso para que o prefeito Felício Ramute possa fazer os seus projetos. Em relação aos tributos municipais, Melo afirmou que a arrecadação foi positiva, em razão da eficiência na gestão. O IPTU teve alta de 7,55% e o ISS queda de 3,03%. Ele salientou também um aumento na ordem de 50% na arrecadação da dívida ativa. Outro ponto apontado pelo governo foi a inclusão de 77 milhões de aporte para o Instituto de Previdência do município no orçamento de 2018, além da quitação dos débitos. Este novo governo, agora com o orçamento que ele elaborou, pode mostrar que o equilíbrio das contas está no controle. O ano passado já não estava e entrou com déficit, esse ano já com o controle das contas a gente mostra que está uma responsabilidade com o dinheiro público, né? Ainda mais com a capacidade de investimento 3 vezes mais. A prestação de contas é uma exigência estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação determina que a Prefeitura apresente em audiência pública a avaliação das metas fiscais de cada ano. Ainda falando em audiência pública, o Legislativo também sediou uma audiência para a prestação de contas do Conselho Tutelar de São José. No evento, conselheiros apresentaram os números de atendimentos prestados pelo órgão durante o ano passado. Confira.
Em 2018, os conselhos tutelares de São José dos Campos realizaram mais de 10 mil atendimentos no município, número 22% maior que em 2017. Os dados foram apresentados durante a audiência pública de prestação de contas promovida pelos conselhos Centro e Sul. Participaram da audiência os vereadores Ciborgue, Amélia Naomi e Wagner Balieiro. Segundo o balanço, dos pouco mais de 10 mil atendimentos, 1.393 foram encaminhados para o CREAS, serviço especializado direcionado à pessoa com direitos violados. Desse total, 424 eram casos de violência sexual. O número aumentou em relação a 2017, quando foram notificados 397 registros envolvendo crianças e adolescentes. Violência sexual, por exemplo, foram mais de 400 casos que a gente atendeu e a gente vai apresentar aqui na prestação de contas. Se for olhar historicamente, desde 2013, houve um aumento. Então isso não quer dizer que houve um aumento desse tipo de violência, mas houve um aumento das denúncias. As pessoas se sentirem estimuladas a ir até o conselho para fazer a denúncia. Os números apresentados ainda apontaram 595 casos de violência física e 296 de violência psicológica. Ainda houve ocorrências de trabalho infantil na cidade, um total de 66 casos em 2018. Do total de atendimentos no ano passado, a região sul lidera o número de notificações, com 41%, seguida da região leste, representando 24%. Essas denúncias chegam até o conselho e os conselheiros avaliam se há necessidade de fazer um plantão, uma diligência ou se vai ser uma notificação para que a pessoa compareça. O Conselho Tutelar recebe cidadãos que buscam orientação ou denúncia e também é acionado por escolas e órgãos de serviço social, saúde, segurança pública ou pela justiça. Só no ano passado, as escolas enviaram aos conselheiros 3.336 relatórios com notificações de faltas injustificadas e maus tratos, porém apenas 1.205 foram atendidos. A principal reivindicação dos conselheiros é a ampliação do número de conselhos da cidade. Pela recomendação do CONANDA, o Conselho Nacional, ele fala que para cada 100 mil habitantes, nós temos que ter um conselho tutelar, um conselho constituído de 5 membros. Nós temos mais de 700 mil habitantes, Então, o ideal realmente é mais conselhos em São José dos Campos para que nossas crianças sejam atendidas adequadamente, Trabalhando projetos, projetos como prevenção. É função do Conselho Tutelar zelar pelo cumprimento dos direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O acionamento deve ocorrer sempre que uma criança ou adolescente estiver em risco, como nos casos de exploração sexual ou do trabalho infantil, abandono intelectual, negligência, discriminação e violências. O Conselho Tutelar Sul fica na Avenida Cassiopeia, número 47, no bairro Satélite. O centro fica na Rua Carvalho de Araújo, número 168, na Vila Maria. O atendimento acontece 24 horas. E você está procurando emprego aqui em São José? Então fique de olho nas vagas disponíveis no PAT, é a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de marceneiro, corretor de imóveis, manicure e pedicure, pedreiro azulejista, subgerente de loja e técnico de enfermagem. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de recursos humanos e oficial de serviços gerais. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vereadoras de 7 cidades da região se reuniram na Câmara de São José durante o primeiro encontro de vereadoras paulistas no Vale do Paraíba. O objetivo do evento foi discutir propostas para fortalecer o trabalho realizado pelas vereadoras nos seus respectivos municípios. Mais detalhes na reportagem. Fortalecer o trabalho das vereadoras em seus municípios. Esse foi o principal objetivo da reunião promovida pela AVESP, Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo. O encontro reuniu parlamentares mulheres de Ilhabela, Jacareí, Queluz, Presidente Venceslau, São Paulo, Taboão da Serra e São José. A cidade foi representada pelas vereadoras Amélia Naomi, Dulce Rita e Juliana Fraga.
A ideia é fortalecer a associação pela construção de uma agenda permanente de encontros regionais e discutir as políticas públicas para a população feminina. Para a presidente da AVESP e vereadora de São Paulo, Adriana Ramalho, o encontro foi o primeiro passo para unir ações de interlocução que possam ser aplicadas nos municípios. Que nós possamos, então, fazer ações de interlocução e na transversalidade com as secretarias, para que elas possam propor nas suas respectivas cidades. E a nossa maior intenção é aumentar o número de vereadoras no estado de São Paulo. Nós queremos agendas com os secretários e nós queremos também espelhar projetos de leis que cada vereadora acha que seja importante acontecer no estado de São Paulo como um todo. A vereadora Amélia Naomi, que já presidiu a AVESP, avalia como positiva a reestruturação da entidade. Eu acho importante a AVESP ter uma agenda. As vereadoras da cidade pequenas precisam dessa agenda, tanto com o secretário, governador, vice-governador. E uma outra questão é o fortalecimento dos mandatos das vereadoras, porque nas cidades pequenas a dificuldade é muito grande. Então é importante que a AVESP seja esta entidade que fortaleça o mandato delas. Isso é fundamental. O grupo volta a se encontrar no Congresso Estadual de Municípios, que acontecerá em Campos do Jordão em abril. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. Nesta terça-feira, a tarde permanece nublada e deve chover em algumas áreas. A máxima chega aos 33 graus e a mínima 22. Na quarta, o dia será de céu com muitas nuvens. A chance de chuva é grande a qualquer hora do dia. Máxima de 28 graus, mínima 20. Esse foi o nosso boletim de notícias. Lembrando que logo mais às 5h30 da tarde, a TV Câmara transmite a sessão ao vivo direto do plenário. Até lá!